Esta é a Jovem Pan News, a rede da informação. Já estamos de volta às 10h39 da manhã, indo direto para as ruas de São Paulo, mais precisamente até Moema, Zona Sul, onde o repórter Vitor Moraes traz um convidado para a gente para falar sobre, atenção, os cuidados que devemos tomar com a postura no home office. Já conta logo para a gente quais os detalhes disso tudo, Vitor. Bom dia. Oi, Adriana, bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, exatamente, nessa quarentena, nesse período de isolamento social, a grande maioria das pessoas estão em home office, trabalhando de casa, e isso pode causar alguns danos com relação à postura, dar uma tendinite no braço, e também, como as pessoas estão em casa com os filhos e até os idosos também devem ficar em casa, há o risco de acidentes domésticos, que é muito comum está sendo muito comum durante essa quarentena. E para falar mais sobre esse assunto, a gente conversa agora com o Dr. Miguel Acari, que é ortopedista, e ele vai falar em nome da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Dr. Miguel, muito bom dia, obrigado por falar com a Jovem Pan. Obrigado, Vitor, obrigado a todos e a todas. Doutor, eu queria te perguntar o seguinte, o que a pessoa deve tomar, quais os cuidados que a pessoa tem que tomar na hora que ela estiver trabalhando de casa em frente ao computador? Perfeito. Hoje todos estão trabalhando em casa, a maioria das pessoas, e mudou totalmente o ambiente de trabalho. A ergonomia do trabalho foi outra. Então no escritório já tinha tudo organizado, em casa eles tiveram que adaptar a uma mesa com altura diferente, cadeira não apropriada. Então as lesões causadas por quem está trabalhando, a pessoa jovem que está trabalhando em casa, são mais as lesões por esforço repetitivo, ou lesões posturais. O que é isso? São as lesões em que ele está, a maioria das vezes, digitando, ele não tem o apoio do braço, então não apoiando o braço fica suspenso, começa a dar tendinite do ombro, tendinite do punho, então ele tem que tentar adaptar naquele seu ambiente a ergonomia que ele tinha no seu trabalho. Isto é, ajustar a altura da cadeira, da mesa, o visor do computador sempre no mesmo nível do plano, para não ficar torto, olhando. Do ponto de vista de apoio na cadeira, se de preferência uma cadeira que tem apoio dorsal, às vezes eles estão sentados em cadeira que não tem o apoio dos pés, e sempre, quando ele estiver naquele ritmo pesado de trabalho, dá um pause, um stand-by, eu vou fazer meu alongamento. Então ele vai lá, alongamento de trapézio, alongamento de braço, antebraço, e se conseguir, que é mais fácil, tentar entrar num grupo de ginástica que está muito fácil de encontrar na internet, ou algum grupo que oriente alongamentos, e em algum momento durante o dia fazer um pouco esse alongamento. Isso daí já diminui muito as dores musculares, as tendinites, toda aquela coisa causada pelo excesso de trabalho. Agora, doutor, outra questão importante também que o pessoal deve ficar atento, os pais, também os filhos que estão com idosos em casa, é para evitar qualquer tipo de acidente doméstico com as crianças e com os idosos, que é uma coisa que já era comum antes mesmo da pandemia e agora está ainda mais recorrente. Quais são esses cuidados que devem ser tomados? Vitor, isso é muito legal que vocês tenham levantado essa bandeira, porque a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, ela há algum tempo já tem várias campanhas de prevenção de acidentes no domicílio. Quando a gente fala em acidentes domiciliares, nós estamos falando no idoso algo em torno de 70% dos acidentes, porque o idoso ele fica mais no domicílio. E assim também a criança, é o ambiente onde eles mais ficam. Então nós estamos tentando prevenir. Eu vou separar em dois grupos. Eu vou separar prevenção de idoso e prevenção de crianças. Tá? Vamos conversar com as crianças, que é a minha área de atuação, eu sou ortopedista pediátrico também. Então as crianças, alguns pontos importantes. Segurança. Criança não entra na cozinha. Tá? Eu não sei como você vai fazer, e como agora nós estamos trabalhando e as crianças estão mais soltas, coloque um bloqueador na cozinha, aquelas grades que impeçam que ela adentre a cozinha, porque cozinha é lugar proibido para criança. Tá? Os acidentes são muito graves e muito corriqueiros. Objetos pontudos, isto é, quinas de mesa com protetores, tomadas, protetor de tomada, existem os protetores de porta, porque é muito comum amputações de ponta de dedo ou esmagamentos de dedo por elas colocarem
entre o vão da porta e o vento bater a porta. Então, esses protetores de porta, para elas não baterem. Óbvio que rede é fundamental, rede nas janelas, nos prédios, porque isso é fundamental. Hoje, os acidentes por queda são muito comuns. Enfim, existe uma série de coisas. Medicamentos e substâncias tóxicas alto, fora do alcance de crianças, porque eles adoram. Então, uma série de cuidados. Isso no site da Sociedade Brasileira de Ortopedia tem algumas recomendações que é legal. sbot.org.br. Essa nas crianças. Agora nos idosos. Né? Os idosos é outro foco. Né? Então, idosos são em relação a quedas. Então, se você conseguir convencer o seu avô a tirar aquele tapetinho da porta, aquele tapetinho que escorrega, é fundamental. Se não tiver jeito, coloque um antiderrapante embaixo, sabe? Os ambientes de passagem, corredores, tirar todo quanto é objeto que dificulte o acesso, aquelas mesinhas no corredor, deixar o ambiente iluminado, porque a visão do idoso é menor, então um ambiente um pouco escuro faz com que eles tropecem. Em ambientes escorregadios, isto é, no banheiro, antiderrapante no chão, se você quiser colocar um antiderrapante fixo, aqueles colados, ótimo, se não, algum tipo de antiderrapante, aquelas barras de apoio e tentar fazer com que ele não ande de chinelinho escorregadio, sapato firme, nada de chinelo que saia do pé. São alguns cuidados que diminuem as quedas, porque quando a gente fala queda em idoso, 35% delas vão ter fraturas, algumas dessas fraturas cirúrgicas. E aí começa um efeito em cascata que pode muitas vezes ser o início de um problema mais sério que leve à morte do idoso. Então, cuidados fundamentais. Muito obrigado, doutor Miguel Acari. Portanto, está aí, Adriana, dicas muito importantes para o pessoal que está de home office, fazendo a quarentena, passando a quarentena em casa, trabalhando de casa e também para evitar acidentes com as crianças e também com os idosos dentro de casa. Adriana, maravilhosas, super valiosas as dicas, caprichou aí em todos os detalhes, não faltou nenhuma dúvida. A gente agradece ao doutor, a você também, Vitor, eu aqui também sentada, já dei até uma ajustada na posição para não ter depois essas dores indesejadas, né? A gente tem como se proteger, aproveita da informação e aplica. Obrigada, bom trabalho, Vitor, até!